Hand Washing Promotion for Preventing Diarrhea, feito por Aline Cabral Lira e Letícia Dors. Você provavelmente já teve ou presenciou alguém com um quadro de diarreia, mas você sabia que ela causa milhões de mortes em crianças com menos de 5 anos de idade anualmente? Ela é definida pela ocorrência de 3 ou mais evacuações amolecidas ou líquidas nas últimas 24 horas. E tanto na diarreia aguda, que pode durar até 14 dias, como na persistente, além da desidratação, contribui para a desnutrição se a alimentação não for fornecida de forma adequada e se episódios sucessivos acontecem. Patógenos transmissores da diarreia são geralmente transmitidos pela via oral fecal, podendo ser tanto vírus, bactérias, parasitos ou fungos. A patogenia inclui a ingestão de água ou comida contaminados por detritos fecais, a transmissão pessoa-pessoa ou pelo contato direto com fezes infectadas. Alguns estudos estimam que mais de 75% dos casos de diarreia podem ser atribuídos pela água ou alimentos contaminados. Comportamentos que facilitam o contato humano com material fecal incluem a má disposição de fezes, defecação no chão, não lavar a mão após ir ao banheiro, ao limpar as fezes de uma criança e antes de preparar alimentos, sendo este último um dos modos de transmissão mais importantes. Além disso, moscas podem servir como vetores desses patógenos, contaminando alimentos. O status econômico é significativamente associado com a prevalência da diarreia, sendo mais frequente em países de baixa renda. Os domicílios podem não possuir infraestrutura básica para a higiene, como vaso sanitário e rede de esgoto, o que pode levar à defecação em locais inapropriados, como o chão, o que facilita a contaminação de outras pessoas. Intervenções que promovem uma boa higiene constituem uma das estratégias da Organização Mundial de Saúde para o controle da diarreia. Essas ações são variadas e buscam encorajar indivíduos e comunidades a adotar práticas que previnam que problemas de higiene levem à disseminação de patógenos que causam a diarreia, sendo a lavagem de mãos uma delas. Essa prática e os fatores que a influenciam são complexos, uma vez que a pessoa pode não possuir o conhecimento do seu benefício e nem possuir meios para realizá-la, como não ter água e sabão disponíveis. Mas lavar as mãos é uma intervenção viável no controle da diarreia, sendo listada como um dos 7 pontos mostrados pela OMS que buscam sua diminuição. Porém, são necessárias mudanças de infraestrutura, culturais e comportamentais que levam tempo para acontecer e que demandam de recursos, visto que esse dinheiro que deve ser gasto nessas mudanças para promover a lavagem das mãos, é importante saber se sua eficiência compensa esses gastos, ou se esse dinheiro estaria melhor direcionado com outras intervenções. O objetivo, então, é avaliar os efeitos da promoção de intervenções de lavagem das mãos nos episódios de diarreia em adultos e crianças. A prática baseada em evidências é a utilização da melhor evidência científica para subsidiar a tomada de decisão clínica. Para identificá-la, é preciso fazer a adequada construção da pergunta de pesquisa e de revisão da literatura. E para isso, utilizamos a estratégia PICO para a construção da pergunta da pesquisa e busca nas bases de dados. A população da pesquisa incluiu indivíduos, tanto adultos e crianças em creches ou escolas, pacientes em hospitais, comunidades e residências. A intervenção foram atividades que promovam a lavagem de mãos após defecar ou limpar crianças e antes de comer e preparar alimentos. A comparação foi feita com um grupo controle que não recebeu nenhuma promoção para lavar as mãos. Os resultados primários foram episódios de diarreia, incluindo autorrelatos coletados através de visitas domiciliares, registros hospitalares, centro de saúde, clínica, incluindo internações por desidratação relacionada à diarreia. Quanto aos desfechos secundários, podemos citar a morte relacionada à diarreia entre crianças ou adultos, mudanças comportamentais, como mudanças na proporção de pessoas que relataram ou são observadas lavando as mãos após a defecação e eliminação de fezes de crianças ou antes de preparar ou manipular alimentos.
mudanças nas atitudes e crenças sobre a lavagem das mãos e mortalidade por todas as causas abaixo de 5 anos. O estudo escolhido foi essa revisão sistemática da Cochrane, realizada no ano de 2015 na Universidade de Calabar, na Nigéria, com o apoio de um pesquisador da Universidade do Arizona e de uma pesquisadora da Universidade de Londres, e que contém trabalhos publicados nas bases de dados até maio de 2015. Para realizar a busca dos estudos, os pesquisadores utilizaram os seguintes termos de busca: hand washing, hand disinfection, hand clean, hand hygiene, hand sterility and diarrhea. O estudo avaliou pesquisas nas bases de dados da Cochrane, Medline, Embase, Lilacs, PsycInfo, ERIC Spectre, Bibliomap, Trophy, The Grey Literature. Além disso, a plataforma de registros de ensaio clínico da OMS foi utilizada para pesquisar estudos em andamento. Pesquisadores e organizações foram procurados para obter informações de estudos não publicados ou em andamento, e listas de referências de artigo foram analisadas. 49 estudos foram identificados dessa busca, sendo de 2008 a 2015. 47 seguiram após a eliminação de duplicados, sendo lidos título e resumo, e em seguida o texto inteiro para avaliar a elegibilidade. 39 foram excluídos, sobrando 8, aos quais foram adicionados 14 da versão anterior, totalizando 22 na síntese qualitativa, sendo 3 deles excluídos, resultando em 19 estudos na meta-análise. 3 autores realizaram de forma independente essa análise de elegibilidade. Quando havia divergência, eles entravam em um consenso para incluir ou excluir o artigo. Em seguida, os 3 extraíram informações dos estudos sobre métodos, tipos de participantes, intervenções e desfechos, com auxílio de um formulário. Entre essas informações estavam o local onde o estudo foi realizado, a disponibilidade de água e sabão e a capacidade de entendimento dos participantes na comunidade. Se disponível, também foram coletadas informações socioeconômicas dos participantes para avaliar a disponibilidade de recursos para a lavagem das mãos em cada lugar. 2 autores avaliaram independentemente o risco de viés de cada estudo, utilizando a ferramenta da Cochrane para análise do risco, que verifica os seguintes domínios: geração de sequência aleatória, ocultação da alocação, cegamento de participantes e profissionais, cegamento de avaliadores de desfecho, desfechos incompletos, relato de desfecho seletivo e outras fontes de viés. Cada um deles foi classificado como alto, incerto ou baixo. Nessa tabela apresentada pelo autor, podemos observar as avaliações do risco de viés em cada domínio. 4 deles apresentam uma pequena porcentagem de alto risco, sendo a maioria classificada como baixo risco ou incerto. Em intervenções com a lavagem das mãos, não é possível cegar o participante, porém os avaliadores podem, e isso foi levado em consideração. Os estudos incluídos foram comparados qualitativamente para decidir se poderiam entrar em conjunto na meta-análise. Assim, foram identificadas 3 diferentes categorias nas quais eles seriam divididos: crianças em creches, intervenções em crianças em uma comunidade e intervenções em hospitais. Foram calculados o risco relativo para desfechos dicotômicos, diferença média para desfechos contínuos na mesma escola e diferença de média padronizada nos desfechos contínuos em escalas diferentes. A heterogeneidade foi checada através de forest plots, aplicando o teste do Q² com um valor de P de 0,10, indicando significância estatística, e também implementando o teste de quadrado com valor de 50% para mostrar valores moderados de heterogeneidade. Os dados foram analisados através do Review Manager e os resultados foram apresentados com um intervalo de confiança de 95%. Conforme dissemos anteriormente, ele foi analisado em 3 grupos, de crianças em creches ou escolas, intervenções em uma comunidade e intervenções em pessoas com risco de desenvolver diarreia. Além disso, as análises também foram estratificadas com o status econômico dos países onde a intervenção ocorreu. O GRADE foi utilizado para avaliar a qualidade da evidência. Os dados foram importados do Review Manager para o GRADE Pro, para a criação de um sumário de informações em forma de tabela com as informações relevantes dos desfechos de interesse.
Cada evidência foi classificada em relação com a sua qualidade de acordo com os seguintes domínios: risco de viés, inconsistência, indiretividade, imprecisão e viés de publicação. A evidência diminuía em um nível nos casos de limitações sérias e em 2 níveis para limitações muito sérias, ou então classificada como sem limitações nos casos que não havia motivo. A qualidade de cada evidência será descrita juntamente com os resultados. O grupo de crianças em creches ou escolas contou com 12 estudos. 9 foram conduzidos em países de alta renda e 3 em baixa e média renda, ou seja, a maioria dos estudos foram realizados em locais com acesso aos recursos necessários para a lavagem das mãos. Esses estudos avaliaram um total de 54.006 crianças, sendo a maioria deles realizado com crianças menores de 3 anos. De modo geral, a promoção da lavagem das mãos reduziu os episódios de diarreia em 1/3, sendo a maioria dos dados provenientes de países de alta renda. Todos os estudos, exceto um, mostraram o benefício da intervenção em relação ao número de episódios de diarreia. Podemos observar que existiu significância estatística ao observar esse gráfico e analisar que o prisma não toca a linha mediana, favorecendo a intervenção. Em países desenvolvidos, foram identificados 4 episódios de diarreia a cada 100 crianças por ano no grupo controle, enquanto no grupo da intervenção, o resultado foram 2 episódios a cada 100 crianças no mesmo período. De acordo com Grade, não existiram sérios riscos de vieses, sendo classificado como de alta confiabilidade. Nos países de baixa e média renda, o grupo controle mostrou 22 episódios a cada 100 crianças por ano, enquanto na intervenção foram 15 episódios a cada 100 crianças por ano. Porém, o nível da evidência é baixo, caindo 2 níveis por séria indiretividade. Na comunidade, 9 estudos foram incluídos nesse grupo. Eles aconteceram em países de baixa e média renda na África, Ásia e América do Sul. Participaram 15.303 crianças, sendo a idade das crianças variadas, com alguns estudos com menores de 3 anos, outros com menores de 6 e um com menores de 15 anos. De modo geral, a intervenção diminuiu a incidência de diarreia em 1/4 e apontou para uma mudança de comportamento com melhora da higiene nos participantes da intervenção, como podemos observar pelo gráfico, no qual o prisma não toca a linha. O grupo controle apresentou 3 episódios de diarreia a cada 100 crianças por ano, e o grupo com intervenção apresentou 2 episódios a cada 100 crianças por ano. A evidência é de qualidade moderada, perdendo um nível por séria indiretividade. Mudanças de comportamento, de conhecimento, de atitude e de prática em relação à lavagem das mãos apresentaram melhora da higiene, sendo considerado uma evidência de alta qualidade. Em pacientes de risco, somente um estudo entrou nesse grupo, contando com 148 adultos com AIDS de uma clínica nos Estados Unidos. A intervenção envolveu educação de higiene, demonstração de lavagem das mãos e telefonemas semanais para relembrar a mensagem. Os principais desfechos foram a média de episódios de diarreia e a quantidade de lavagem das mãos por dia. Podemos observar que apresentou estatística significante, já que o prisma não toca a linha. As intervenções em pacientes com risco de desenvolver diarreia em hospitais mostraram que no grupo controle ocorreu 2,92 episódios de diarreia em 1 ano de seguimento, enquanto no grupo intervenção essa taxa foi de 1,24. Foi considerada uma evidência de moderada qualidade, pois apresenta sério risco de viés. Com relação à mudança de comportamento, de conhecimento, de atitude e de prática com relação à lavagem das mãos, a frequência de vezes que o participante lava as mãos foi de 4 vezes diária no grupo controle e 7 vezes diárias no grupo intervenção, sendo considerada de qualidade moderada devido ao risco de viés. A lavagem das mãos de crianças em creches e escolas previne 1/3 dos episódios de diarreia em países de alta renda e pode prevenir o mesmo em países de baixa renda, mas faltam estudos que podem ou não alterar esse resultado. Em comunidades de países de baixa e média renda, a lavagem das mãos provavelmente previne 1/4 dos episódios de diarreia.
Porém, a maioria dos estudos foram realizados na Ásia, não estando bem elucidado esse benefício em outros países com realidades diferentes. O efeito da lavagem das mãos em pacientes de alto risco foi favorável à intervenção, porém só um estudo foi utilizado limitando a evidência. O efeito da intervenção na mudança comportamental foi favorável em todos os grupos de intervenção. Não está claro o efeito dessa intervenção em pacientes maiores de 5 anos, já que 95% da população total dessa revisão foi composta por menores de 5 anos. Os resultados dos estudos mostraram bastante heterogeneidade estatística, porém essa inconstância não afeta a qualidade da evidência. A conclusão é que a lavagem das mãos leva à redução de cerca de 30% dos episódios de diarreia, tanto em creches e escolas de países de alta renda, quanto em crianças em comunidades vivendo em países de média e baixa renda. O desafio é encorajar as pessoas a continuarem com os hábitos em longo termo. Muito obrigada pela atenção.